de pé para fazer o início da leitura dessa lição de número 9. Os irmãos que não possuem revista, sempre lá possuam. Às vezes a pastora Maria tem as revistas sobrando aí. Vamos lá. Título da lição: O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Texto principal: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade quando o mal. Mateus 10. O resumo da lição diz: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou um modelo de discipulado eficaz. O texto bíblico será lido em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 15. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são eles: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, ele deu apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Sim, e Jesus enviou eles os 12 e ordenou-lhes, dizendo: Não irei pelos caminhos da gente, nem entrarei por cidade de samaritanos. 6. Mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça e recebei de graça o Pai. 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Aproveitando a visita do pastor Odécio, convido ele para fazer essa oração. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que nos concede de estar nesta manhã, aprendendo da Tua Palavra, Senhor, principalmente neste momento de discipulado, como o próprio Senhor Jesus, que veio discipular os seus discípulos e apóstolos, e também chegado a este conhecimento, para que sejamos instruídos através da Tua Palavra. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa abrir as nossas faculdades mentais, nosso entendimento, que não venhamos tão somente ouvir, mas praticar a Tua Palavra neste dia, neste ensinamento. Abençoa o Teu servo que estará ministrando essa escola bíblica dominical, e todos os alunos, Senhor, e todas as classes aqui, que já estão também na sua sala de aula. Vai recompensando os esforços que cada um estiveram presente, e abençoa também, Pai, até mesmo aqueles que não puderem estar, devido à sua saúde, enfermidades ou trabalho. Mas nós que aqui estamos, que o Senhor possa nos suprir todas as nossas necessidades dentro do ensinamento da Tua Palavra. Assim lhe pedimos, já agradecidos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Já apresentamos, como os irmãos já viram, a presença do pastor Odécio em nosso meio. Seja bem-vindo.
esta é a sua casa, também nosso pastor, que ajudou a fundar, né? Mais do que justo. Irmãos, diferente de todas as outras lições, exceto a primeira, ou talvez a segunda, essa foi a primeira lição que eu li. Eu fui contemplado por iniciar mais esse trimestre que nós tivemos com essa nova revista na liderança da Igreja de Cristo. E quando eu fui ministrar a primeira lição, eu me embasei totalmente na lição 9, porque tudo aquilo que vemos se resume exatamente no que de fato evidenciamos e vivemos nos dias atuais. Se os irmãos observarem, nós temos aqui como capa um maestro, né? O maestro, ele está regendo a orquestra, ele está dando orientações para cada um entrar no momento certo, no tom certo e com o instrumento certo. Não basta ter vontade de estar dentro de uma orquestra, você tem que saber utilizar os instrumentos corretos, você tem que saber qual a sua importância naquele lugar. Então nós vimos que na lição 3, nós estudamos sobre a liderança de Moisés, estudamos sobre a liderança de Josué na lição 4, vimos a falta que faz um líder, vimos na lição 7 a liderança de Davi, vimos exemplos de lideranças femininas dentro da igreja, vimos também um treinamento, e hoje nós vamos ver o treinamento dos líderes conforme Jesus deixou bem explícito para cada um de nós, para que pudéssemos viver, ler, aprender e também a praticar. De todos esses líderes, eu acredito que hoje o mais importante para nós, vivendo no Evangelho da Graça, é exatamente Jesus Cristo, que foi um dos maiores líderes que já teve nessa terra. Se formos enumerar outros homens que também foram grandes líderes, Abraão, Moisés, Jacó, Josué, José, mas quando chega em Jesus, toda a história muda, porque esses líderes, eles morreram, e eles nunca mais ressuscitaram, mas Jesus, ele ressuscitou e vive está no meio de nós nesta manhã. Quando nós podemos ver que realmente o Senhor nos ensinou, e se estamos aqui é porque somos discípulos de Jesus, iremos entender que foi muito bom ter tido Moisés na história, foi muito bom ter visto vários milagres feitos por Elias, por Eliseu, só que nenhum desses milagres se resume ao maior milagre que Jesus fez, que foi a salvação das nossas vidas, pela morte na cruz do Calvário e pelo sangue que foi derramado por Ele. De todos os líderes que já passaram nessa terra, Jesus é o único que continua a realizar milagres e maravilhas. Moisés não realiza mais milagres, Josué não faz mais muralhas caírem, mas Jesus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente, porque Jesus, ele também é considerado Deus, e sendo Deus, ele tem nos orientado a fazer coisas maravilhosas. Fique imaginando que antes de Jesus ainda se humanizar, né, antes do Deus Filho se humanizar na pessoa carnal de Jesus Cristo, filho de Maria, como que deveria ser as instruções que ele, juntamente com Deus lá em cima, dava para os demais líderes aqui embaixo. Quando Jesus, ele surge no cenário, nós vemos que antes de Jesus já tinha um grande líder com grandes discípulos também, que era João Batista. Isso me chama bastante atenção, porque não existe relatos da liderança de João Batista, mas sabemos que João Batista foi um homem designado exatamente por Deus para cumprir um papel antes da vinda de Jesus. E nós vamos ver que alguns discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista primeiro. Então, na nossa lição, nós temos o que? O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Não é um treinamento de líderes segundo aquilo que o MEC pede para uma professora.
ou a CM pede para uma professora. Não é um treinamento de líderes que a força tática precisa para que os soldados que ali estão possam aprender. É uma liderança completamente diferente, porque ela envolve a área espiritual, a área ministerial. Ela envolve chamado, ela envolve responsabilidades, e ela vai nos mostrar através dessa lição que você, sendo falho e imperfeito, que eu, sendo falho e imperfeito, a graça do Senhor nos aperfeiçoa para que venhamos exercer o nosso chamado conforme o nosso líder nos vocacionou para que venhamos cumprir. Então, quando temos aqui já a lição nos abordando, de que, se vocês verem essa imagem, parece até aquele brinquedinho de criança, né, de montar uma pecinha em cima da outra, mas nos mostra que o nosso crescimento aqui na terra é proveniente da responsabilidade e da obediência que temos ao nosso líder supremo, que é Jesus Cristo. Se hoje nós temos um pastor que é presidente, se hoje nós temos alguém que está na direção da obra de Deus, com certeza essa pessoa, ela tem que usar Jesus Cristo como referência na vida dela. Ela tem que se basear em Jesus Cristo. Diferente, nós não vemos Salomão se baseando no reinado de Davi. Nós não vemos, vamos colocar assim, Samuel se baseando nos reinados que tiveram passados. Nós não vemos líderes sendo semelhante a outros líderes, mas nós temos um único requisito: ser semelhante a Jesus Cristo. Então, de todos os líderes que já falamos aqui, o mais importante é Jesus. E Jesus vai provar tanto para mim e para você, tanto para eu quanto para você, nesta manhã, de que Ele quer te fazer mais do que vencedor. E quando nós temos as instruções do Senhor Jesus Cristo imbuídas aqui nesta lição, nós vemos como é o amor do Senhor e como as coisas são de fato orquestradas por Deus antes de que tudo pudesse acontecer. Nós temos a introdução que nos diz assim: Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nessa lição estudaremos aspectos da liderança de Jesus. Nós falamos sobre os aspectos da liderança de Davi, na lição retrasada, na lição passada de Salomão. Vimos bastantes atributos bons, mas vimos que todos esses líderes falharam. E esse é mais um aspecto diferente dos outros, divergente dos outros. Porque nós vemos o pecado não foi abordado, mas nós comentamos sobre o pecado de Davi, comentamos sobre o pecado de Saul, comentamos sobre um leve momento de retroceder ali em Moisés um pouco. Nós vimos o ser humano agindo como um líder. Nós vimos um homem falho na direção de um povo. Nós vemos ali que todos os líderes que foram bem-sucedidos em suas histórias eclesiásticas, eles eram seres humanos, eles eram sujeitos a falhas, sujeitos a imperfeições, eles eram pessoas que simplesmente dependiam totalmente da ação que vem lá de cima, da ação que vem de Deus. E quando chega no momento de Jesus se humanizar, nós podemos ler os relatos nos evangelhos, e principalmente João Batista, pela alegria que ele tinha de ter um líder agora supremo e terreno, porque era diferente. Quando tinha Davi se dobrava nos lençóis, conforme foi falado pelo pastor Gesiel. Ele chorava e ele pedia a presença de Deus ali na vida dele, do Espírito Santo na vida dele, que jamais pudesse retirar o teu Santo Espírito. Mas quando João Batista ele começa a pregar e ele evidencia que de fato o Filho de Deus estava vindo na sua direção, a perspectiva da história ela muda completamente. Porque João Batista, que era um grande líder, ele foi líder antes de Jesus. Quando nós vemos o quê? Se nós pararmos no período interbíblico ali, nós ficamos 400 anos sem ouvir uma resposta.
Nós ficamos 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Nós ficamos 400 anos com o céu completamente cerrado. Até o momento, conforme já pregamos e já ouvimos falar, vem lá do deserto um homem pregando o evangelho do reino. Evangelho do reino esse que Jesus também começa o seu trabalho terreno pregando sobre o evangelho do reino. E nós vemos que Jesus, quando ele se depara ali com João Batista olha para ele, nós já conhecemos essa história. Esse é um ponto crucial dessa lição, porque quando nós vemos aqui João Batista, e nós iremos falar um pouco mais, João Batista ele já batizava nas águas. Jesus não começou a batizar, João já batizava nas águas. Tanto que João foi escolhido por Deus para batizar Jesus. Então nós temos um líder antes de Jesus, que teve o privilégio, e o único líder que teve o privilégio de batizar Jesus, o Filho de Deus. Nós não temos uma história completa sobre a liderança ou discipulado que João Batista teve. Sabemos que ele tinha discípulos, sabemos que ele já pregava a palavra do Senhor, sabemos que ele já convertia através das pregações dele, sabemos que ele já tinha vários adeptos, e como ele diz que ele viria predizer, né, ele viria antecipadamente, antes de Jesus Cristo, para preparar o caminho para ele, para que depois Jesus pudesse entrar em cena efetivamente e realizar uma grande obra na minha e na sua vida. Dentre esses discípulos, deixa eu começar aqui, depois nós vamos discorrendo. Jesus escolheu os seus discípulos. Os apóstolos são convocados. No capítulo 10 de Mateus, retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser seus apóstolos. Mateus diz que ele chamou os seus 12 discípulos. A expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. O evangelista Marcos registra o momento, ou o mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si o que ele quis. Quando nós falamos que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, muitas das vezes achamos que de fato nós somos chamados e vocacionados para realizarmos qualquer coisa no reino de Deus. E nós vemos que a verdade não é essa. Uns são chamados para ser apóstolos, outros são chamados para serem cantores, outros têm uma vocação que é divina na área do louvor. Cada um tem o seu, conforme as tribos, né? Cada um tem o seu aspecto único, vamos colocar dessa forma, ímpar na sua vida. E Jesus aqui, ele não chamou qualquer um. Quando nós vemos o preparo de Jesus Cristo, Filho de Deus, para escolher alguém terreno aqui, nós nos assustamos. Quando nós vemos o que Jesus teve que fazer para poder apontar o dedo e falar assim: eu quero que você me siga, foi muito maior do que aquela pessoa que recebeu o chamado de Jesus. Porque Jesus nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Então, antes de amarmos a Jesus, Ele nos amou, Ele nos separou, Ele nos vocacionou, Ele nos colocou como eleitos. E nós iremos ver isso claramente, quando Ele fala assim, que Ele chamou para si o que Ele quis. Então, se nesta manhã você está aqui presente, foi porque Jesus te escolheu, foi porque Jesus apontou o dedo e falou assim: eu quero que você me sirva. Desde o ventre da tua mãe eu tenho te guardado. Você talvez seja como aqueles discípulos naquele dia que não entendia o projeto, não entendia o porquê, não sabia falar, não sabia pregar, não sabia nem quem era Jesus, não sabia nem que ele era o Filho de Deus, mas você deu ouvido à voz do Mestre, e quando você ouviu, ele há de te abençoar. Nesta manhã, receba essa palavra no seu coração. Você não precisa de saber pregar todos os versos da palavra do Senhor. Você não é obrigado a saber tocar todos os hinos, cantar todos os hinos, ter a melhor voz, ter a melhor oratória, ter a melhor pregação, ter todos os dons espirituais. Mas uma coisa você precisa ter, que é aprender a ouvir a voz de Jesus. E Jesus, nesta manhã, Ele te chama e diz que Ele é contigo para te dar a vitória. Os discípulos não entendiam o que Jesus tinha para eles. Você já imaginou, chega alguém na sua casa e fala assim: ei, vem cá e me segue.
Você fala assim, rapaz, pelo amor de Deus, primeiro eu tenho minha esposa, segundo eu tenho meu filho, tenho o meu trabalho. Jesus fala assim, olha, você não pode se preocupar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu trabalho, larga tudo que tem e me segue, porque aquele que perder a vida por amor de mim, esse sim irá ganhar. E quando nós falamos de Jesus Cristo como exemplo de líder, nós temos que seguir esse exemplo. Só que a maior dificuldade que existe no século 21 e no presente momento é seguir de fato o nosso líder supremo. Nós falamos sobre como Jesus liderou, nós pregamos como Jesus pregou, nós falamos o que Jesus fez, mas na hora de vivermos aquilo que Jesus viveu, esse é o grande problema. É muito fácil a teoria, é muito fácil eu estar aqui nesta manhã falando diante da câmara, falando diante dos irmãos, até porque sendo já pastor como os outros professores, nós temos esse poder de convencimento, nós temos conhecimento das Sagradas Escrituras, nós sabemos muito bem discorrer e induzir os irmãos a cada dia mais buscar a presença do Senhor. Mas se Jesus Cristo não for exemplo de liderança para mim, nada disso me aproveita. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida, perder a sua salvação? Então, quando vemos aqui que Jesus, ele te chamou, coloque essa lição como você é um discípulo que estava lá. Hoje Jesus não tem só 12 discípulos. Hoje Jesus tem vários discípulos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Os discípulos, eles creram, os discípulos foram batizados e eles foram salvos pelo Senhor. E dessa mesma forma Jesus diz, através de um simples pregador que é falho, que é falível, conforme todos nós que aqui estamos, que ele tem um propósito especial contigo. Que durante esse ano, por mais difícil que seja, o Senhor, ele te chamou, ele te vocacionou, e ele vai te conceder a bênção na sua vida, ele vai te conceder a vitória na sua vida. Nós temos aqui, e no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez essas escolhas após ter orado uma noite inteira. Jesus, ele não orou na oração dos valentes, que eu não vim. Eu acho assim, que quando você é um líder, você está na direção, você tem que colocar a sua forma de viver também. Não adianta tão somente nós chegarmos e nos embasarmos de que, não, quem é crente tem que estar, e na hora que você tem que estar, você não está. Não, porque quem é crente tem que regaçar a manga e tem que fazer, mas na hora que você tem que regaçar a manga e fazer, Jesus, ele fala assim, calma aí, eu não vim ser hipócrita. Eu sei que o ser humano, ele é falho. Jesus, ele é bem explícito, ele fala, ó, Pedro, tá bom, se converte primeiro, depois que você se converter, converta a teus irmãos, porque Jesus sabia que a natureza, nós vamos ver isso aqui, que a natureza do homem é falha. Jesus não tinha uma natureza do homem em si, porque ele é fruto divino, mas ele entrou, ele encarnou dentro de um corpo, mas ele era sujeito às possíveis falhas, mas ele poderia ter pecado, mas quem de fato olha a história sabe que ele veio para ser diferente. E se ele veio para ser diferente, ele não poderia tão somente ser igual aos outros. Então nessa área de pecado, essas coisas assim, Jesus poderia, mas não era a função dele. E se ele saiu do céu, sendo Deus, ele não iria vir aqui na terra se corromper. E a maior tentação que ele teve já foi logo de início de carreira, ele já jogou de escanteio Satanás, e já decretou a vitória tanto para ele quanto para aqueles que o seguirem e crescem no nome dele. Mas aí quando nós vemos aqui que Jesus passou uma noite inteira orando para escolher 12 homens, é aqui que nos chama a atenção. O Filho de Deus, aquele que enviou o Espírito Santo, aquele que foi batizado e o céu se abriu e desceu a pomba sobre ele, e o Espírito Santo veio sobre ele, aquele que era um homem, mas que também era Deus, ele passou a noite toda orando. Jesus precisava orar a noite toda? Precisava também, pois ele necessitava de ter o acesso livre ao Pai. Ainda que Jesus, sem ter que dobrar os joelhos e orar pela madrugada, como ele fez antes de ser crucificado, ou ser entregue ali na mão dos malfeitores, ele dobrou o seu joelho e foi orar. E os outros que estavam lá, com a mesma natureza humana, não conseguiram orar. Então o líder, ele por mais que, vamos agora tirar Jesus da cena, por mais que o líder ele seja falho, porque o líder ele é falho, em determinado momento da sua vida,
em determinado momento, em determinada circunstância do seu nível de espiritualidade, em determinado momento do seu problema ou da sua bonança, você vai abrir uma brecha para o erro. Você vai abrir uma brecha para a falha. É inevitável isso. A própria palavra vem dizendo que não há um justo sequer que não peque. Então, quando você olha um líder que não é Jesus Cristo, você pode sim falar, um dia ele pode errar, um dia ele pode pecar, um dia ele pode cair, mas mesmo que ele caia 1, 2, 3, Deus tem poder de o levantar. Porque quando nós estamos aqui e colocamos o líder como um ser semelhante a Jesus, nós esperamos que ninguém venha falhar, nós esperamos que ninguém venha pecar. Mas quando nós nos colocamos como um lugar de líder, aí nós temos as nossas próprias justificativas e desculpa para os nossos erros e para as nossas falhas. Nós vamos ver nessa lição que quando Jesus escolheu os apóstolos, ele sabia dos seus erros, sabia das suas dificuldades, e eles não pararam de errar, mesmo quando Jesus estava ali todos os dias com eles. Eles não pararam. Pedro então foi um exemplo muito claro, mas você vê Tomé que não tinha fé, mesmo Jesus já tendo morrido e ressuscitado. Então você vai ver líderes e discípulos sem fé, você vai ver discípulos que não conseguem operar milagres, você vai ver discípulos que não conseguem orar, você vai ver discípulos que não conseguem jejuar, você vai ver discípulos que não conseguem ler a Bíblia, você vai ver discípulos de Jesus que não conseguem agora se encaixar dentro do seu chamado. Só que Jesus Cristo nessa manhã diz assim, ó, desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Você não está orando, mas a partir dessa escola dominical você vai orar. Você não está evangelizando, mas a partir deste dia você vai evangelizar. Porque, meus irmãos, quando nós nos colocamos de frente ao nosso espelho pessoal, nós sabemos quem nós somos. Não existe maquiagem nenhuma que possa impedir Jesus de nos olharmos. Às vezes as mulheres têm alguma imperfeição, alguma espinha, passa tanto pó. Esses dias eu vi um vídeo assim, passando no Rios, assim, acho que a mulher tinha 80 anos de idade, uma loura, ela passou tanta maquiagem, tanta coisa, isso, aquilo, outro. Meu irmão, ela parecia uma menina de 20 anos. Só que depois que você lava a maquiagem, você volta a ser a mesma pessoa que era antes. Jesus não usou maquiagem. Jesus não usou maquiagem que eu e você usamos muitas das vezes para nos desculparmos de alguma coisa ou nos ausentarmos de responsabilidades que nós que pregamos a palavra do Senhor não deveríamos se ausentar. Mas pastor Tylon, como assim? É, exatamente, nós somos hipócritas às vezes. Em algum determinado momento da nossa vida, nós falamos uma coisa e não fazemos aquilo que falamos. E pior, ou melhor, está tudo registrado aqui. Quantas as vezes nós falamos, é necessário sair para o evangelismo, e nós não fomos para o evangelismo. É necessário estar presente em todos os cultos, porque quando é nossa oportunidade de estar aqui na frente, nós às vezes esquecemos de quem nós somos. E não pode se esquecer. Lembra que Paulo todos os dias ele era esbofeteado pelo agente de Satanás, para ele lembrar a natureza humana que ele tinha. Jesus não quer ninguém aqui que é super-homem, Jesus não quer nenhuma super-mulher maravilha, Jesus não quer alguém que fica falando assim, não, eu sou melhor que fulano e ciclano, eu sou mais santo ou menos santo, porque Jesus disse que aquele que serve mais é o maior no reino dos céus. E nós vemos aqui, ó, esses textos mostram que antes de cumprirem a missão para o qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer Jesus pessoalmente. Olha só o que é conhecer Jesus pessoalmente. Quem teve esse privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, além dos discípulos, foi Paulo. E Paulo, quando ele ilustra esses momentos que ele viveu com Jesus, esses momentos transformaram Paulo num homem completamente diferente do que ele era. Ainda que ele já tinha caído do cavalo, ainda que os seus olhos já tinham caído da escama, ainda que ele já tinha se convertido ao cristianismo, mas quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, a vida dele é diferente, a vida dele é mudada, as atitudes são transformadas. Existe um certo ponto determinado da sua vida, da minha vida, que nós vamos falar assim,
já fiz tudo o que tinha que fazer. Já evangelizei, já cantei, já preguei, já salvei através da palavra, né? Já preguei, a pessoa aceitou Jesus. Eu já fiz tudo, hoje eu não tenho que fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar uma novidade ministerial, uma novidade espiritual na minha vida. Eu não me sinto, parece que meu litro já encheu até a tampa e eu não sei mais o que fazer, se eu aumento o meu recipiente ou se eu jogo um pouco do que está dentro fora para abrir espaço. Meus irmãos, eu digo uma coisa. Jesus disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E o conhecimento, ele é praticamente infinito. Nós nunca iremos, de fato, conhecer tudo que nós podemos da palavra do Senhor. Então, se nesta manhã você se encontra assim, porque já me encontrei assim. Hoje, o que eu preciso de fazer mais hoje? Para quem que eu preciso de pregar mais? Qual a palavra que eu preciso de pregar num culto de quinta-feira? Qual a minha importância, talvez, dentro de uma igreja? Trazer uma ministração no domingo, trazer uma pregação na quinta, me preparar para alguns dias na semana, orar. E depois, o que mais eu faço? Jesus, ele nos mostra que nós não fazemos nada ainda, porque o Pai trabalha até agora. E ele diz assim, que o cerne dessa mensagem é sobre trabalhos de evangelismo. Ele diz que os campos brancos já estão, mas poucos são os ceifeiros. Se poucos são os ceifeiros, é necessário que haja ceifeiros na obra. É necessário que haja ceifeiros que já estão preparados para realizar tão somente a colheita das vidas que o Senhor Jesus Cristo já colocou no nosso caminho. Às vezes, evangelizar, meus irmãos, é muito mais fácil do que nós pensamos, mas às vezes se torna muito mais difícil do que nós já imaginamos. E Jesus vem falando aqui porque o trabalho de Jesus, ele começa com um trabalho evangelístico. Jesus, quando ele chega ali, depois que conhece João falava para André, que André era discípulo de João Batista, André, irmão de Simão, André levou Pedro até Jesus. Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado, mas já conhecia Jesus pelo seu irmão André, que era discípulo de João. Então eu fico imaginando como é que foi esse período do evangelismo de João, até André se converter ao que ele falava. Mas não existe relatos bíblicos nisso, então nós não podemos entrar nesse assunto. Mas quando chega agora Jesus, quando André conversa com João, isso está na Bíblia, os irmãos podem ler. João, ele descreve o Cordeiro de Deus, que havia de vir, não batizaria mais com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, que ele não era digno de desatar as correntes do parto e tal. E André estava presente ali, naquele momento, e depois 2 discípulos de João Batista, eles começam a seguir a Jesus, e falam assim: mestre, é possível eu pousar na sua casa? É possível eu dormir na sua casa hoje? Eu quero te conhecer mais. O Senhor apareceu aqui e João disse que o Senhor é Filho de Deus. Isso é verdade? Eu quero te conhecer mais. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. E olha o que a leitura aqui fala. É necessário conhecer Jesus pessoalmente. Conhecer Jesus pessoalmente não é um milagre que Jesus fez na sua vida para você ter o seu testemunho pessoal. É completamente diferente. Quando você conhece Jesus pessoalmente, a sua vida, ela é mudada. Você vai deixar de errar? Não vai, provavelmente não vai, porque nós só iremos trocar a cruz dessa vida pela coroa da vida eterna. As nossas tribulações, as nossas lutas, as nossas possíveis falhas, elas serão constantemente nas nossas vidas, porque todos os dias nós somos entregues à morte como ovelha, mas todos os dias o pecado, ele está em eminência. Não existe nenhuma barreira celestial para falar assim: não, a partir desse momento você nunca mais vai pecar. Nós tivemos aqui anos atrás uma profecia que não era uma profecia de Deus com bases bíblicas, porque a profeta disse assim: eis meu servo que você nunca mais há de pecar. Os mais velhos, pastor Gesiel, lembra dessa história. Como que alguém nunca mais vai pecar? Como que alguém nunca mais vai ter a oportunidade, vamos colocar, através do livre-arbítrio, de dar um deslize? E nós vamos ver aqui, tanto os discípulos do Senhor Jesus Cristo, até mesmo Judas, até mesmo Pedro, eles cometeram alguns pecados, alguns deslizes, por falta de conhecimento, por falta de aprimoramento,
por falta de instrução, não foi porque Jesus fez questão de instruí-los a cada dia mais, mas sim pela natureza adâmica que todos nós temos. Depois foram vocacionados e antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Então eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo Mestre. O que tem muito nos dias atuais são pessoas que são chamadas, vocacionadas, mas não são autorizadas pelos seus líderes espirituais a exercer qualquer coisa, e quando elas pensam que já estão, numa estatura que podem fazer aquilo por si só, que o pastor diz que são os crentes autônomos, eles tropeçam nesse último detalhe. Eles são vocacionados, são grandes homens e mulheres pregadores da palavra do Senhor. Aonde chega o Jomas, como eles falam, o Jomas acontece ali, aonde ele chega ali o milagre acontece, beleza, tudo bem, eles são vocacionados. Eles foram chamados? Sim, foram chamados, mas muitas das vezes o que falta é a autorização. Jesus, ele chegou, chamou, vocacionou, e aí Jesus falou, agora vocês estão autorizados a fazer. Quando você recebe a autorização do Senhor para fazer algo, você recebe a bênção de Deus na sua vida. Pastor Tayan, como assim? Eu lembro da irmã Elza, e a pastora Marilza tem esse comportamento até os dias de hoje. A pastora Marilza falou assim, pastor, eu pretendo comprar um carro, o que o senhor acha? O senhor é homem de Deus, o senhor me aconselha a comprar? O pastor falou assim, espera mais um pouco, minha irmã. Pastor, surgiu essa oportunidade aqui, o que o senhor acha? Espera mais um pouco. Diferente de muitos de nós, que tomamos as nossas próprias atitudes, e depois nós chegamos ao pastor e falamos, pastor, eu fui tentar fazer isso aqui, não deu muito certo, e agora o que eu faço? Então, se existe um líder, é para ele te autorizar, é para ele antigamente tinha muito essa questão de namoro, posso namorar, tem que conversar com o pastor, tem que orar, tem aquilo outro. Hoje em dia não é dessa forma, cada um faz o que quer e da forma que quer. Então, esse tipo de autorização foi pelo Mestre. Aí vocês vão falar assim, tá, mas eu preciso pedir autorização para Jesus. Mas você conhece Jesus pessoalmente? Você conhece a voz de Jesus? Qual foi a última vez que Jesus falou com você pessoalmente, sem ser por intermédio de um profeta? Porque existe essa diferença. Existe alguém falar com você através de um profeta, Deus falar com você através de um profeta, e Deus falar pessoalmente com você. Olha como é que foi linda a história de Samuel, quando Deus falou, Samuel, eu quero conversar contigo. Samuel, eu quero que você entenda a minha voz. Samuel, eu quero ter um contato contigo, que não preciso de colocar homem algum para saber o meu relacionamento com você. É quando você sabe e conhece a voz de Deus. Esse tipo de conhecimento pessoal mudou a história dos discípulos, mudou a história de Pedro. Porque Pedro agora olha, imagina você como Pedro, sendo homem ou sendo uma mulher. Chega alguém aqui e fala assim, vão lá me seguir, para de pescar. Ah, vou parar de pescar, vou passar fome. Vou parar de pescar, vou padecer necessidade. Larga teu pai, larga tua mãe. Para quê? Eu não estou conseguindo largar o pecado, eu vou largar meu pai e minha mãe. Não sei, acho que foi a Geis que postou ontem alguma coisa assim. Se Judas traiu Jesus, quantas vezes nós traímos Jesus também? Quantas vezes nós, além de trairmos, negamos a Jesus? É mais ou menos o que nós estamos vendo aqui nessa manhã. Ah, não, mas eu vou largar esse aconchego da minha cama para ir participar da oração dos valentes de 11 horas? Eu pergunto para mim, eu não vim na oração de sexta-feira. Uma falha minha, uma falha pessoal. O que acrescentou a minha vida durante esse período? Nada. Nada. E olha que a maioria dos trabalhos que eu posso, eu estou presente. Mas, imagina aqueles que não podem nenhum trabalho, nem naquele que pode vem. Jesus, ele vem falando exatamente isso, porque Jesus, ele trabalha na personalidade de cada um dos apóstolos. Jesus, ele pega ali na ferida deles ali e fala, Pedro, se converte, Pedro. Se o pastor te mandasse se converter hoje, você vai sair da igreja. Se o pastor falar assim, irmão, se converte, se liberta. Quem é você, pastor? Você é homem, você também é comedor de arroz e feijão. Olha o seu pecado, olha a sua queda, olha isso, aquilo, outro. Olha aquele que você falou que não podia fazer, fez. Olha, porque o ser humano hoje, ele é pretensioso a não ler a palavra do Senhor quando diz assim, porque reparas tudo no agüeiro do teu irmão, não vê a trave que está no seu.
Aí você está olhando para o irmão que teve uma queda, e você que todo dia está caído, nem levanta. Porque quem teve uma queda, pelo menos estava em pé para cair, e você que nem em pé está. Então, quando você se depara diante da realidade que é a palavra do Senhor, Jesus ele vai cutucando os discípulos. Ele fala assim, como é que é, Pedro? Você não está gostando não do que eu estou falando? Olha lá, ó, 70 já foram, por que você não levanta e vai junto? Se alguém daqui da atualidade fala alguma palavra semelhante a de Jesus, é ignorante, é prepotente. Jesus é amor, não é por consumidor. Jesus é só paz. Jesus não está se importando com o que você pensa, com o que você veste, com o que não importa. Isso só importa com o seu coração. Isso é uma grande mentira. Se Jesus se importar só com o coração de Pedro, ele não ia mandar Pedro se converter, não. Ele vai mandar, Pedro, você está me seguindo? Então tudo bem. Pedro, tu me amas? Porque nem o coração de Pedro estava voltado para Jesus. Você já imaginou isso? Nem o coração de Pedro estava voltado para Jesus. Pedro andou com Jesus, eu não andei com Jesus. Pedro andou sobre as águas, eu não andei sobre as águas. Pedro viu milagres de Jesus, eu não vi milagres de Jesus. Pedro viu Jesus ressuscitando ali, o filho da viúva de Naim, e eu e você não vimos, e Pedro ainda não conseguia amar Jesus de verdade. Será que eu e você amamos? Essa é uma grande realidade. Vir contar a história da Bíblia é lindo. Agora, você trazer para dentro de si, entrar dentro da palavra do Senhor e falar, eu vivo o que eu prego, essa é a grande dificuldade. E muitas das vezes, nós vamos subir no altar, ou nós vamos ter a oportunidade de pregar alguma coisa que nós não estamos vivendo. Porque a função do líder é essa. A função de quem ministra a palavra do Senhor é mudar o seu comportamento através da palavra. Quando Jesus fala assim que ele não vem trazer paz, mas ele vem trazer espada, é porque a espada ela corta dos dois lados. Nós não ouvimos a palavra do Senhor, quem fala também não ouve a palavra do Senhor. Então, se eu não me incluir dentro daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e se eu não pregar e não tentar mudar a minha vida, todos vão para o céu e eu vou para o inferno. Não importa aqui, se os irmãos pararem para pensar, nós estávamos conversando isso lá na marmoraria esses dias. Você pode viver, vamos supor que a sua idade estabelecida é 90 anos de idade. Você pode viver 89 anos e faltar um dia para dar 90 anos para você morrer. Se você pecar naquele um dia, você não vai para o céu. Não adianta tudo, mas em teu nome eu preguei, teu nome eu evangelizei, somos salvos pela graça. Mentira, não é só assim, pela graça somos salvos sim, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, igual se prega atualmente. Não é só você falar em línguas, ou você profetizar, ou você ter uma visão, ou você ter um sonho, ou você dizer que você é um pastor, ou que você é um evangelista, que você é um presbítero, que você é um diácono, tá? O que vai significar para Jesus é o seu coração. O que vai significar para Jesus é as suas atitudes diante daquilo que o grande líder espiritual deixou. Aí você fala assim, mas o ser humano é falho. Sim, mas Jesus como líder, ele ensina que você tem que olhar para ele. E não para o ser humano. Mas se fulano não limpou a igreja, por que eu tenho que limpar? Você não está limpando a igreja para fulano ou para ciclano. É para Jesus. Quando os irmãos entendem essa perspectiva de ótica diferente, acaba muita bobeira no nosso meio. Acaba muita picuinha no nosso meio. Acaba muito assim, nossa, o pastor levantou aquele irmão para cantar e não me levantou. Meu irmão, você quer cantar? A rua está aí 3 horas da tarde, abre a boca e canta. Ou você só quer cantar dentro da igreja? Quando seu nome está no cartaz? Quando você é o pregador? Ou você só quer apontar para quem está pregando? Para quem está cantando? Para quem está fazendo a obra? E na hora que você tem que fazer, Jesus, pois é bom você apontar, é bom. Mas por que você não faz? Não é assim? Você quer fazer, faz bem feito? Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto daquilo lá. Se pudesse ser diferente, por que você não pega e faz? Nossa, olha, o irmão está pregando assim, por que você não pega e faz? É muito fácil, meus irmãos. Nós vemos aqui, claro, é uma experiência única que cada um dos diáconos tem de subir no púlpito. Porque cada dia que você sobe diferente. Tem dia que você se prepara, meu irmão, tem dia que você está preparado ali, ó. Você pegou o microfone, dá choque, de tão poder. Mas tem dia que você sobe ali, meu irmão, com a vontade de nem ter vindo para a igreja. É mentira para quem prega a palavra do Senhor? Ou tem algum hipócrita no nosso meio? Tem dia que você vem para a igreja no pecado e tem que pregar. Você pecou, qual é o pecado? Quando fala em pecado, o pessoal é pecado sexual. Não, meu irmão.
Você pode ter mentido, você pode ter pensado uma coisa, você pode ter pensado no seu coração uma coisa mal, você pode ter feito várias coisas durante o dia, você pode ter cometido o pecado de não ter lido a palavra do Senhor, você pode ter, mano, tem tantas esferas de pecados que existem, e você tem que chegar lá em cima e colocar em prática aquilo que Deus colocou você para fazer. Porque Jesus vai te mostrar aqui, nesta manhã, porque talvez nas outras você não teve a oportunidade de ler a palavra do Senhor, ou de alguém explicar a palavra do Senhor. Jesus, ele vai te ensinar aqui, em breves palavras, não sei nem porque o pastor não chegou ainda, não sei se ele mandou alguma mensagem. Ai, está sem carro, ninguém foi buscar ele. Ninguém foi buscar ele. Pastor, um abraço para o senhor aí. Ninguém foi buscar. Quantos irmãos tem carro aqui na igreja? Né? Podia pelo pastor, precisa de uma busca aí e tal, você pode vir. Eu nem lembrei também de buscar. Mas você já pensou? Olha a nossa falha. Quando o ser humano ele se coloca num lugar, eu nem lembrei. Quantos irmãos lembraram? Quantas vezes o pastor mandou levar várias pessoas em casa, não só de uma circunstância ou outras, várias. Mandou o David lá buscar a irmã de fulano de que nem na nossa igreja está mais, que não podia andar. Mandou, e quando é o pastor a gente não consegue lembrar dele, né? Pastores, presidentes são assim, são esquecidos. Não espera que vai ser só rosa, não. Eu fico imaginando, esse dia eu estava conversando com o pastor Adriel, com o pastor Gesiel, se um dia nós formos pastores presidentes, como que nós seremos? Se a nossa atitude como pastores auxiliares será a mesma como pastor presidente? Porque você já pensou uma igreja, e isso aí eu falo sempre na reunião dos diáconos, você já pensou uma igreja cheia de diácono igual a você? Já pensou? Aquele diácono que não vem para a igreja, o dia de culto não vai vir ninguém. Aquele diácono que só chega, aquele pastor que só chega atrasado. No dia que tiver culto, vai chegar todo mundo atrasado. Aquele pastor que nunca parou de pecar, nunca ninguém vai para o céu. Então, quando você coloca uma igreja que existe dentro de você, na realidade de uma igreja que você quer, todo mundo... Ah, não, porque todo mundo tem que ser assim, amor. Todo mundo coloca uma igreja formada por você. E você sendo o líder dessa igreja, porque Jesus fala que nós temos que ser o líder da nossa casa. Coloca uma igreja formada por você. Vai todo mundo para o céu? Todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo? Todo mundo vai ter o dom de profecia? Todo mundo vai ter o entendimento da palavra? Vai ter trabalho de evangelismo? Quando você cai nessa realidade, você vai ver que você precisa de fazer muito mais. Não para mim. Eu não morri, talvez não morreria pela vida de nenhum de vocês que aqui estão. Mas por Jesus que morreu pela vida de cada um de vocês. Você sabe por quê? Porque se for parar para perguntar essa madrugada, quantos dos pastores que aqui estão oraram pela vida de vocês? Eu nem orei de madrugada essa noite. Imagina orar pela vida de vocês. Você já parou para pensar nisso? Mas com certeza o pastor presidente orou. Com certeza algum outro irmão levantou e orou. Porque a responsabilidade do pastor presidente não se equipara nunca à responsabilidade do pastor auxiliar. Nunca. Nunca. Nunca vai se equiparar, nunca. Vamos dar continuidade, senão a gente não acaba isso aqui. O Senhor Jesus os enviou, dando-lhes orientações necessárias. Ao retratar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, referidos àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolos. Esse termo diz respeito a alguns que com autoridade, irmãos, ainda estou no primeiro tópico, tá? Eu estou lendo, vou ler tudo aqui e depois eu falo mais. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do evangelho e na implementação do seu reino na terra. A designação dos 12 apóstolos se deu início no ministério de Jesus. Depois, no auge do seu ministério na Galileia, ele constatou que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A Bíblia nos diz assim que nos últimos dias as coisas vão ficar pior. Não sei se já são os últimos dias para o arrebatamento, mas tudo indica que já são, não sei se passa dessa geração. Porque tudo já está bem mais encaixado do que antes.
até a apostasia no meio de nós, até a falta de interesse no meio de nós, até a falta de amor no meio de nós. Isso já é reflexo das profecias. Nós iríamos passar por isso, nós iríamos sentir isso, mas Jesus nos deixou, através da escritura de Paulo, que nós devemos nos fortalecer através das armaduras, para que possamos suportar no dia mau. O dia mau está chegando na vida de cada um de nós, independente do aspecto de vida, seja financeira, seja conjugal, seja no trabalho, seja espiritual, seja ministerial, seja naquilo que você foi chamado para fazer e você não faz mais, seja naquilo que o Senhor te discipulou, te ensinou e você não pratica mais. Está chegando a dificuldade na vida de cada um de nós. A dificuldade ela vai ser coletiva em determinado momento, mas ela vai ser individual também. E aí quando chega nesse momento aí, é que Jesus fala aqui, pois é, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara está grande. E nós estamos indo para o evangelismo. Nós ouvimos um testemunho da diaconisa Márcia, que trouxe a água aqui, está trazendo a água aqui agora, da dificuldade momentânea, como uma diaconisa, de estar na direção do trabalho de evangelismo. Será que eu e os demais irmãos que aqui estamos, não teremos mais capacidades, mais vocação de Deus? Se nós estamos aqui na frente pregando, dia de quinta-feira, faz só a análise, a autoanálise de si, é porque nós temos competência de pregar a palavra do Senhor, não é? Se nós estamos ministrando a escola dominical, é porque nós temos competência de ministrar a escola dominical, não é? Se nós somos líderes de algum departamento, é porque Deus nos vocacionou e viu que nós temos a competência. Ah, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus vai te capacitar, senão não teria te escolhido. E por que a gente não sai? Aconteceu isso com Lutero. Se eu não me engano, foi com Lutero. Lutero, ele começou, depois que ele se converteu, eram dois, eu acho que eles eram Lutero e mais um, não lembro. E esse um saía e Lutero ficava dentro da igreja orando, durante o trabalho de pregação. Até o momento que Deus o chamou, não sei se foi um sonho, se foi uma visão, se falou com ele, falou assim, olha Lutero, presta atenção, você orar aqui dentro, tudo bem, estou resumindo as palavras, não foi dessa forma, tudo bem você orar aqui dentro, mas eu preciso de você lá fora, não é aqui dentro. Aí nós reclamamos, a igreja não tem ninguém. Lógico, quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Como é que foi chamado os apóstolos? André, discípulo de João, chega para Simão, Pedro e fala assim, Pedro, aquele que João Batista pregava, ele está aqui, é Jesus, vem ver. Depois nós vemos que Jesus chama o Tiago e eram outros dois irmãos que tinham também, e foi da mesma forma, até que Jesus agora ele para e vê Natanael, quando é a eleição deles. Natanael estava parado embaixo da vide lá, da figueira lá, e alguém chega para ele, eu não lembro quem que chega para ele, mas está aqui, chega para ele e fala assim, olha, Jesus está ali, ele não é o Filho de Deus, dá uma duvidada assim. Então assim, uma ovelha gerou outra ovelha, e nós estamos gerando ovelha, não estou conseguindo nem trazer os familiares para a igreja, não estou conseguindo nem pregar para os familiares, sabe por quê? Porque o nosso comportamento hoje, às vezes é tão ínfimo daquilo que o Senhor nos capacitou, que nós não conseguimos salvar nem o que está dentro da nossa casa. Isso é uma grande deficiência que nós como servos do Senhor temos, porque o nosso líder supremo não é homem nenhum aqui dessa terra, o nosso líder supremo é Jesus Cristo. E nós temos uma dificuldade muito grande hoje de viver aquilo que pregamos. Quem vier aqui na frente algum dia, enquanto eu estiver me falar que é fácil viver aquilo que se prega, é porque já chegou nessa altura de varão perfeito ou porque é mentiroso. Não é fácil assim. Mas o Senhor disse que todos estão cansados e oprimidos. Sim, isso vai acontecer. O mundo que nos oprime, que nos aflige, Jesus vai sim tirar de nós o peso, vai nos dar um alívio, vai nos ajudar e tal. Agora, viver minuciosamente a palavra do Senhor é para poucos, pouquíssimos.
É muito bom o nosso linguajar, é muito boa a nossa teoria, é muito boa a nossa forma de se apresentar, como se fosse, né, um show. Nós nos apresentamos aqui, nós temos a nossa fala, aquilo que nós estudamos em casa, aquilo que nós preparamos na madrugada, aquilo que nós preparamos durante a semana. Para nós é um momento de importância estar aqui na frente. Eu gosto muito de ministrar a palavra do Senhor. Será que eu estou vivendo 100% ela? Nicodemos foi pego nisso daí. Tenho a certeza que Nicodemos sabia muito mais do que qualquer um de nós que aqui estamos. Ele era doutor da lei, e ser doutor da lei lá em Israel é diferente de ser um pregador da palavra do Senhor aqui em Padre Gabriel. Jesus falou assim: calma aí, Nicodemos, você é muito bom nisso, mas você tem que nascer de novo. Está faltando em você coisas, está faltando você evidenciar o poder que existe na palavra do Senhor. E você só pode evidenciar esse poder, não é só dentro da igreja, é em todos os momentos. Você sabe por quê? Jesus, como líder, Jesus não foi aquele líder assim: não, enquanto eu for líder, eu vou dar o exemplo. Depois que eu não for líder, o próximo que vier é que dê o exemplo. Jesus não foi assim. Nós somos assim. Se nós estivermos na frente de alguma coisa, nós chamamos, nós anunciamos, nós proclamamos, nós colocamos um megafone, nós passamos o carro de som. Agora, se for o outro que é líder, aí eu vou faltar hoje. Já não faz sentido. E mais. E esse é um erro que nós temos. De quando é na nossa vez, tem que ser 100%, todo mundo tem que ter ir. Todo mundo tem que ir. Mas quando é na vez do outro... Diante disso, o mestre não se contentou com o sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar ainda mais e de enviar representantes na propagação da sua mensagem. O Senhor Jesus não somente separou 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo que este método por ele escolhido foi esse método escolhido por ele para estruturar a igreja. Depois nós vemos aqui, os apóstolos são orientados. Depois de separar os 12 e conceder a eles a autoridade, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveria de cumprir e de como deveria se comportar em diferentes situações que atuam. Ou seja, os discípulos não eram despreparados, porque Jesus teve a observação de prepará-los todos para qualquer momento. Jesus preparou todos para qualquer momento. Então, quando eu vejo aquela interrogação de falar assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino lunático? Jesus fala assim, talvez, Jesus fala assim, você lembra que eu falei que tem que ter jejum e oração? Jesus não deixou eles desprevenidos em nenhum momento. Não existiu surpresa para os discípulos no campo ministerial. Não existiu, porque nem campo ministerial assim de fato existia, estava iniciando-se uma igreja. Mas Jesus falou assim, olha, vai vir, tem lobos, tem escorpiões, tem espinhos no caminho, tem dificuldade, tem pecado, vai ter caída, mas vai ter também bênção de Deus, vai ter ressurgimento, vai ter mudança de vida. Você só precisa de aceitar o meu chamado e viver o chamado. Aí Jesus fala assim, aqui o comentarista diz assim, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveria de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações a qual seria submetido. Jesus dá a incumbência, mas também oferece orientações e deixa claro que o cumprimento da missão, olha, isso aqui é bem fantástico, nós falamos isso aqui recentemente. O cumprimento da missão é tão importante quanto a forma que você faz a sua missão. Vamos lá, como assim, pastor? Não pode ter uma missão na Rocinha. É só ir para a missão? Não, você tem que saber executar bem a missão, para você sair com o êxito da missão. Não é você ir para uma missão. Eu fui para a missão, tá? E qual foi o êxito? Nenhum. Tá, e para que você foi? Você tem que saber ir para a missão e fazer a missão de forma certa. Jesus não está... Eu já ouvi muito e continuo ouvindo assim, o que importa é eu cantar para Jesus. Não é assim não. O que importa é... Não, Jesus quer que você faça e faça bem, porque você está fazendo para Deus, não é para o homem. Aí as pessoas invertem. Eu estou fazendo de qualquer jeito porque é para Deus, não é para você. Se fosse para... Não, é ao contrário. Para Deus tem que ser feito melhor que para o homem. Você está fazendo melhor? Esse é o problema. Não basta fazer o que é certo.
É preciso fazer do jeito certo. Cara, isso aqui é crucial para a vida de qualquer um de nós. É questão. Não basta eu ser servo do Senhor, tem que ser servo da forma certa. Porque se eu for só um servo do Senhor, é que eu tenho o Senhor como servidão na minha vida. Mas se você for certo, você vai alcançar a salvação da sua alma. Não é eu só ir para uma igreja, eu vou para a igreja, mas você tem que chegar de forma certa. Todos nós já ouvimos alguém falar assim: não, antes de sair de casa eu faço minha oração, já peço perdão a Deus, para chegar na igreja de forma certa. O que o pastor pregou recentemente, do sacerdote, ele tinha que entrar no templo, ele tinha uma missão. Qual que era a missão? Entrar no templo. Ele tinha que fazer essa missão certa. Se não fosse certo, ele morria lá dentro. Então não é só querer fazer, tem que fazer do jeito certo. Jesus olha a intenção? Olha, é muito linda a intenção, mas se você não fizer do jeito certo, entra naquela história dos dois filhos, que o pai pede para um fazer, fala que vai fazer, pede para o outro fala que não vai fazer, o que falou não faz, o que falou que ia fazer não faz. Entendeu? Existe muita distância entre você falar e você fazer. Isso que o Senhor vem nos explicando aqui. Além disso, Jesus não fala a respeito dos resultados numéricos de trabalho, mas dá ênfase à forma de realizá-los, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidades divinas. Os resultados quantitativos de um trabalho de evangelismo é responsabilidade divina. Eu e você não somos o Espírito Santo que vamos justificar o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas nós temos que estar realizando um trabalho para que o Espírito Santo, através de nós que somos um instrumento, temos uma bateria aqui. Se não houver alguém para tocar essa bateria de forma certa, o pastor Adriel está ali. Já pensou, pastor Adriel? No meio do louvor, todo mundo organizado, chega uma pessoa que toca violão, mas não sabe tocar um hino, o que adianta? Não adiantou de nada. Ah, você toca violão? Toco. Pô, parabéns, toca esse aqui, não sei. O que adiantou você saber tocar? Então, não é, meus irmãos, no trabalho de evangelismo que eu fiz, ganhei uma vida para Jesus. Ganhou uma vida para Jesus durante o ano todo. Conseguiu conduzir até o batismo, essa pessoa está firme. Amém. Amém. O trabalho quantitativo é da parte de Deus, é da parte divina. Porque você pode evangelizar o globo terrestre todo. Que nem todos vão aceitar Jesus, porque também é profético que o mundo todo vai aceitar Jesus. Vamos dar continuidade. As orientações que Jesus deu aos apóstolos mostram que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. A sua salvação é importante? Se a sua salvação é importante, eu te pergunto, você tem foco nela? Você está focado para o arrebatamento da igreja agora, nesse momento? Está focado nisso? Não adianta você querer focar em cargo, querer focar em profecia, Primeiro, sua salvação, que a primeira coisa que os discípulos tiveram foram isso. Eles se conscientizaram. Vamos pegar o mais importante aqui. Você pode subir para o céu sem ter galardão nenhum. Talvez você não fez obra nenhuma aqui. O ladrão da cruz não fez obra nenhuma. Qual foi a obra que o ladrão da cruz fez? Não tem relato nenhum. Então, não fez nada. Se tivesse, eu falaria aqui. Não fez, mas foi para o céu. Tudo bem, chegou no céu, vai receber a coroa cheia de pedrinha? Talvez não todas, talvez 2, 3. E talvez no inferno tem muitas pessoas que teriam 3, 5 coroas de galardão de tanta obra que fez aqui. Mas o crucial, que era a salvação, não tinha. Então isso é importante. Depois nós vemos aqui o treinamento de Jesus. Jesus, agora ele vai dar um treinamento para os discípulos, porque ele sabia que os discípulos eram fracos, porque eram seres humanos. Porque tinha a natureza humana. Jesus disse assim, nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula da religiosa judaica. Jesus, ele é bem claro, ele fala assim, eu não escolhi os melhores, eu não escolhi os mais fortes, os mais guerreiros, os mais obedientes que existem na face da história. Eu escolhi seres humanos. E Jesus coloca de uma forma aqui, o comentarista forma, que talvez nós somos muito mais inteligentes do que Pedro era. Nós temos um trabalho muito melhor que Pedro tinha. Nós temos uma vida talvez muito mais fácil do que Pedro tinha. Porque se você for olhar os relatos da vida de Pedro, ela é um pouco dificultosa para ele viver. Mas olha só, mas ao contrário disso,
A marca principal de cada um deles é a sua irrelevância no cenário espiritual da época. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, são algumas das características dos que foram escolhidos por Deus, por Jesus, para fazer parte do seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudesse representá-lo, disseminando assim os princípios do seu reino. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinha nenhum perfil de líder. Não tinha perfil de líder nenhum. Às vezes você está preocupado aí se você tem o perfil de líder ou não. Você só vai saber se você tem o perfil de líder ou não no dia que você for líder. Já imaginou isso? É igual você procurar emprego. Ah, meu primeiro emprego, já tem experiência? É o meu primeiro emprego, como é que eu vou ter experiência? Mesma coisa aqui, ó. Às vezes você não se sente capacitado, mas você não ouve a voz de Deus. Às vezes você não se sente capacitado, mas você ouve a voz de Deus. Aí está a diferença. Aí está o segredo da vitória. Foi exatamente nas limitações e nas fraquezas de cada um deles que Cristo se manifestou o poder dele. Parece até Paulo dizendo assim, que nas fraquezas que ele tinha, a graça do Senhor o aperfeiçoava. Irmãos, isso é o que o pastor sempre ensina sobre o aluno. É melhor ter um mau aluno dentro da escola do que um bom aluno fora da escola. As oportunidades de você fazer prova estão dentro da escola. E você só vai ser aprovado se você fizer prova. Você não vai ser aprovado se não tiver prova, se não tiver seleção. Às vezes Deus está permitindo prova na tua vida e você está reclamando que Deus está te permitindo oportunidade de ser aprovado. Em vez de você enxergar o lado bom da prova, você enxerga o lado ruim. Aí você fala, eu vou ser reprovado. Entenda o lado bom da prova. Existe uma prova na sua vida? Existe. Eu tenho duas opções: ser aprovado ou ser reprovado. E isso vai do seu comportamento diante do deserto, diante da cova dos leões, diante da fornalha de fogo. Falar é muito lindo, pregar sobre Daniel, é muito lindo pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, é muito lindo eu falar essas histórias, que João caiu no tacho de azeite quente, mas se fosse eu lá, quais seriam as minhas atitudes diante dessa situação? Eu seria aprovado ou seria reprovado? Não reclame da sua prova, Deus sabe o que faz. Deus te preparou, Deus te vocacionou, a prova ela vai vir, a dificuldade financeira pode vir, a dificuldade pessoal pode vir, a dificuldade matrimonial pode vir, a dificuldade familiar pode vir qualquer espécie de dificuldade na sua vida. Se você tem fé naquele que você, se você tem fé em Jesus Cristo, se você crê nele, ele vai te dar a vitória. Muito pior do que a sua dificuldade era estar na cova dos leões, pode ter certeza, sozinho ainda. Aqui você tem alguém que te aconselha, que te mostra. Agora, não pode você estar passando uma prova, receber um conselho do líder espiritual e fazer completamente ao contrário do que foi falado. Aí, meu irmão, não dá certo. Aí não vai para frente. Aí quebra a cara. E o Senhor, Ele permite que isso aconteça, porque nós temos que respeitar a hierarquia eclesiástica que Ele tem colocado no meio de nós. Se não houvesse hierarquia eclesiástica, Ele não poderia ser líder. Ele seria igual, a Jesus era igual a todo mundo? Não, ele não era igual a todo mundo, não. Eu não sou igual a todo mundo, por que Jesus seria igual a todo mundo? Aí fala assim, ó, a maior parte dos homens escolhidos por Jesus, para que ele pudesse manifestar o seu poder. Por quê? Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então nós temos isso daí. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que sob o poder do Espírito Santo foram responsáveis pela pregação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza do homem. Presta atenção numa coisa, essa fraqueza do homem não é aquele homem que não quer fazer nada, que quer viver no pecado, que não está nem aí para a salvação, que não está nem aí para a oração, que não adianta você orar e não ter santidade, você jejuar e não ter santidade, você ler a Bíblia e não ter santidade. É diferente. O pastor pregou sobre o bagre que aqui estava. Tinha dois tipos de bagre.
né? Dois tipos de peixe, vamos colocar assim. Um peixe, quando caía em algum pecado, era lançado ali na areia e ficava ali. O outro, quando caía em alguma fraqueza, se arrastava até a água para procurar água para saciar, para curar a ferida. Entenda uma coisa, a igreja, nós falamos que é um hospital, Anderson Pereira canta que é um hospital. Hospital tem que ter enfermo, hospital tem que ter leproso, hospital está ali para atender qualquer espécie de dificuldade humana que possa existir. A igreja é para prostituta, a igreja é para ladrão, a igreja é para usuário de droga, a igreja é o único organismo vivo nessa terra que tem o poder de Deus para transformar a vida de alguém. Não é você ser um bom pai, ser um bom exemplo dentro de casa, ter um bom exemplo para os seus filhos e para as suas filhas. É a igreja, através da pessoa de Jesus Cristo e dos líderes espirituais que aqui estão, que através da palavra do Senhor recebem poder e autoridade de Deus para realizar uma grande obra na vida de alguém. Nós temos um testemunho claro da vida do Anthony, pastor Adrielto, da cooperadora diaconisa Alana, que fala claramente disso. Poderia ser o melhor cirurgião, poderia ser o melhor médico deste mundo. Se não tivesse a presença de Jesus, não teria dado certo. Quantas pessoas, por menos que isso, parece que tem um primo nosso que tomou um tiro no pé lá na Ilha Grande e morreu, com um tiro no pé, no dedo. E uma criança passar por uma cirurgia delicada, se tinha 5% de dar certo, eu não sei qual era a probabilidade, mas se tinha 5% de dar certo, era muita coisa. Mas quando Deus ele entra no meio de nós e realiza um milagre, Ele vai olhar, eu sei que você errou, eu sei que você pode até ter pecado, eu sei que você não está fazendo a minha obra, eu sei que você deixou as coisas de lado, mas eu vou te provar mais uma vez, que se eu prometi, eu hei de cumprir, independente da sua falha, independente do seu erro. Jesus, Ele não volta atrás em quem Ele é. Se Ele prometeu a vitória na sua vida, Ele vai cumprir, e nós temos que ter essa certeza nos nossos corações, porque muitas das vezes nos afligimos por um fracasso pessoal e deixamos as coisas desmoronarem, pensando que não tem mais jeito, não tem mais solução, que eu nunca vou largar isso, que eu nunca vou largar aquilo, quando de fato nós não confiamos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele trabalha nas nossas vidas através das nossas fraquezas, quando nós falamos, Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou necessitado, miserável homem que eu sou, livra-me de mim mesmo, Senhor, eu preciso da libertação dos meus pensamentos, eu preciso da libertação da minha vida, eu sou teu servo, e eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Aí Jesus, Ele entra com providência, derrama poder, autoridade, te dá força e te faz mais do que vencedor. Agora não pode você ficar ali todo dia errando, não luta para nada, não quer saber de nada, quer comer, acordar, dormir, comer, acordar, dormir, trabalhar, cuidar das coisas terrenas e não se preocupar com mais nada da sua vida. Aí Jesus não vai atuar na sua vida não, meu irmão. Você pode ser o mais bonitinho, o mais corretinho, o mais à vista dos homens ali, perfeitinho em tudo, mas Jesus, Ele que sonda os nossos corações. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vem falando isso daqui. Nós temos aqui, ó, o treinamento de Jesus é para nos treinar hoje aqui também, nos dias de hoje. Aquilo que nós deixamos de fazer por alguma espécie de problema, por alguma espécie de fraqueza, nós não podemos deixar essa fraqueza ser maior do que o poder do Senhor nas nossas vidas. O processo do treinamento, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Você já imaginou? Eles passaram por um processo lento. Demorou, pastor Adrielto, para vir a cura assim, para você conseguir enxergar o milagre de fato realizado na vida do Anthony. Demorou. E tem gente que vai ficar muito mais tempo esperando e não vai acontecer o milagre. Então, ó, o processo na vida daqueles que servem a Deus, ele é um processo lento. Ele é gradual. Ele é assim, não, vamos no médico hoje, vamos. Como é que está? Olha, não está muito bom. Não, mas vamos de novo. Até o momento que vai ficando boas as perspectivas para que Deus possa realizar o milagre. Tem que ser dessa forma. E tem que ser progressivo. Você não pode ficar estagnado, cara. Você não pode deixar se contentar tão somente em conduzir uma escola dominical. Você não pode se contentar em ser tão somente um diácono, em ser tão somente um pastor. Existem muitas coisas espirituais
espirituais, coisas que foram, Paulo até diz, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não convém falar. Se ministerialmente você já conseguiu conquistar todos os cargos ministeriais, agora eu te convido a conquistar todos os dons espirituais, todos os frutos do Espírito. Te convido a você entender qual é o projeto de Deus na sua vida. Porque é muito fácil você entender o projeto aqui humano, mas o projeto divino, ele é bem maior do que os seus olhos, os meus olhos já viram. Agora nós temos aqui o treinamento de Jesus, o treinamento que Jesus deu aos seus discípulos, lá no segundo tópico, lá embaixo, no terceiro subtópico lá, depois do segundo subtópico. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou em média de 18 meses. 18 meses com Jesus, aprendendo, e mesmo assim eles falhavam. Tudo bom, tudo bem. Depois nós vemos aqui, ó, os aspectos dos ensinamentos de Jesus. Jesus abriu o entendimento deles para que pudessem compreender no que estavam envolvidos. Jesus falou assim: olha, discípulos, vocês estão aqui, mas eu quero abrir o entendimento de vocês, o porquê vocês estão aqui. Eu quero mostrar para vocês qual é a real necessidade de eu ter te escolhido para você vir para essa obra. Depois, Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência que cada um de nós temos. Talvez a soberba de um sobrevalece sobre o egoísmo do outro. Porque pensa só, é um egoísmo nosso ou não é? Nós saímos para trabalhar todo dia. Não importa se é sol ou se é chuva, mas para vir para a oração da sexta-feira a gente não pode. É um egoísmo ou não é? Ele está pensando mais em quem? Em Jesus ou em nós? Então nós somos egoístas também, né? É a natureza do homem. Jesus veio falando com os discípulos aqui, ó. Presta atenção, eu vou tratar o seu egoísmo. A prioridade aqui sou eu. A prioridade aqui é a minha obra. A prioridade aqui é cumprir o chamado que eu te vocacionei e não cumprir aquilo que você quer. Ou seja, eles eram discípulos, mas eram servos, porque o servo tem que obedecer o que o seu senhorio manda. Mas é difícil obedecermos o que o pastor manda, é difícil obedecermos o que a Bíblia manda, é difícil obedecer o que Jesus manda. E Jesus fala aqui, ó, o comentarista traz, Jesus tratou no íntimo o egoísmo, a soberba e a prepotência. Jesus tratou no íntimo isso. Eu dei um exemplo claro disso daqui. E eu falo sem problema nenhum. Eu brinco com o Breno com isso direto. Porque eu falo assim, Breno, quando tem ensaio do grupo de louvor, é o que ele ama, é a paixão dele estar aqui tocando instrumento, é a dedicação dele. Quantas das vezes ele ficou aqui até 11 horas, meia-noite, tocando instrumentos, era depois do culto, todo dia, até eu falava, Breno, dá uma segurada no seu sax aí, tá me atrapalhando lá em cima lá, todo dia. Mas a dedicação dele pro louvor, meu irmão, é 100%, mas para outras coisas não é mais 100%. E eu conversei com ele sobre isso daí. Falei, olha, você tem que saber equilibrar as suas vontades, você tem que saber equilibrar a sua forma de servir ao Senhor. Você não pode ter prazer de ir de faltar. Isso é evidente, tem acontecido. Tem gente que falta todos os cultos, mas não falta um ensaio. Tem gente que falta o culto de terça e vem no ensaio na quarta. E falta de quinta. Por quê? Porque está dando prioridade para aquilo que gosta mais. Eu gosto mais de quê? Eu gosto mais de comer uma picanha. Você come picanha todo dia? Às vezes tem que comer um ovo, às vezes tem que comer nada. Eu gosto de comer só arroz e feijão, e quando não tem arroz e feijão? Então tem que aprender a ter o equilíbrio. Jesus ensinou isso para os discípulos. Vocês gostam de pescar, não gostam? Mas é melhor vocês pescarem homens do que ficar pescando peixe. Aí depois nós vemos aqui, ó, Jesus fortaleceu a fé deles. Por que fé? Porque Pedro era um homem de pouca fé. Pedro não era um homem sem fé, ele tinha pouca fé. E com a pouca fé que ele tinha,
ele poderia fazer muitas obras. Imagina se a sua fé fosse maior que a fé de Pedro. E a fé de Pedro era como um grão de mostarda. Você já imaginou o tamanho da sua fé? Ou se a sua fé é menor que um grão de mostarda? Porque a fé de Pedro, sendo o tamanho do grão de mostarda, o fez ele andar sobre as águas. Então vão todo mundo para a praia da costa ali, andar sobre as águas. Cadê a fé para a porta se abrir? Cadê a fé para um problema ser sanado? Cadê a fé para Deus entrar em ação? Cadê a fé para Deus te dar recurso para pagar aquela dívida? Cadê a fé para Deus mudar a sua história? Cadê a fé para receber batismo com o Espírito Santo, dom de profecia, variedade de língua, interpretação da língua? Cadê a fé para que os frutos do Espírito se manifestem na tua vida? Longanimidade, mansidão, temperança. Cadê a fé para você ler a palavra do Senhor? Cadê a fé para você se dedicar naquilo que o Senhor te chamou e te vocacionou para você fazer? Cadê a tua fé? Ou a tua fé é só quando você prega? Ou a tua fé é só quando você está lá no auge? Ou a tua fé é só quando você ministra? Cadê a tua fé? Cadê a minha fé para vir na sexta-feira orar? Na oração dos valentes? Que só teve 4 presentes. E o pastor chamou a igreja toda. Cadê a minha fé e a tua fé, meu irmão? Nós não somos servos do Senhor? Não estamos pregando a palavra do Senhor? Por que não vivemos? Cadê a nossa fé? Como um grão de mostarda, pelo menos, pequenininho. Mas mesmo se for pequenininho, e mesmo que você hoje não tenha mais essa fé, a partir desse momento o Senhor coloca uma fé no seu coração e que você, a partir de hoje, será diferente. Porque eu tenho certeza, o esboço que eu preparei deu 5 linhas. O pastor Adriano até falou, meu esboço é um pouquinho maior. E eu não consegui falar nada que está nele, porque eu também não preparei essa mensagem com essa intenção. Mas o Espírito do Senhor nos conduz nesta manhã a analisarmos quem nós somos e as dificuldades que nós temos que enfrentar lá na frente ainda, e que nós não estamos dando conta das que estão aqui agora, e falamos, não, mas Deus falou que algo de pior está por vir. Se você não está conseguindo se manter, quando algo pior não vem, imagina quando ele vier. É uma despertação que nós temos. É um momento de reflexão que nós temos aqui nesta manhã para nos encaixarmos dentro daquilo que realmente nós somos. Se coloca na sua posição de servo do Senhor, de homem de fé, de mulher de fé, e se encaixa dentro do reino de Deus. Aonde que você está sendo útil? Você é útil para o seu patrão? Você é útil para a sua esposa? Você é útil para o seu filho? Você é útil para muitas coisas. Cadê a sua utilidade no reino de Deus? Não é usar terra, não é vídeo social. Cadê? Às vezes nem está presente no culto, a gente não consegue nem estar presente no culto. Mas cadê a sua utilidade para Deus? O pastor pregou sobre a ferramenta. O seu machado está afiado? É muito fácil eu pegar e afiar o machado do outro com ensinamento, com uma leitura. Você tem que ler, você tem que orar, se jejuar. Agora eu estou fazendo isso? Essa é a realidade da Bíblia. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque a salvação é não abrir e fechar de olhos. Não tem como você enganá-la na salvação. Ah, Senhor, eu estou aqui, mas não tem como. A nossa realidade como servos do Senhor, e que não, como se fosse um rapto, e não abrir e fechar de olhos, é muito mais importante do que muitas coisas fúteis que nós damos importância aqui, aonde a traça e o ferrugem tudo consome, aonde nós dedicamos nossa vida, nosso suor, nosso sono, nossos pensamentos, nos nossos projetos, naquilo que queremos, na casa nova, no carro novo, no pneu que tem que comprar, na dívida que tem que pagar, e esquecemos do fundamental, que se morremos, teremos que estar vivendo com Cristo. Nos perdemos numa efusão de pensamentos que tem vindo sobre todos os aspectos das nossas vidas, e esquecemos do primordial. Colocamos os nossos problemas muito acima do que fazer de verdade a vontade de Deus. Essa é a realidade. Se eu estiver errado, alguém pode se manifestar nisso. Nosso eu, que é o egoísmo aqui, ó, dos discípulos, nosso eu está muito além do que a vontade de Deus nas nossas vidas. Se for mentira, alguém se manifeste e fale, não, pastor, isso está falando dele, não é verdade não.
Porque eu jejuo todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu me consagro todo dia, eu evangelizo todo dia, não perco culto, não perco nada, minha fé está em dia, não tenho dúvida de salvação, não tenho problemas, não tenho dificuldade, não tenho nada. Você que é assim, me diga, me dê a sua receita para que eu possa viver também dessa forma. Depois nós temos aqui, ó, durante o treinamento, Jesus tocou nas partes difíceis da personalidade de cada discípulo. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, volta. Você já imaginou alguém falar para você: rapaz, volta aí? Ah, quem é você, rapaz? Você foi falar comigo para voltar? Eu já sou um pai de família, já tenho 40 anos, criei meu filho sem ajuda de ninguém, agora você chega aqui do nada, 3 anos que você se revela, 18 meses me ensinando, falando que eu não vou pescar mais. Estou magoado com você, Jesus. Não quero mais saber, vou sair da igreja, vou abandonar tudo, porque não é dessa forma que se fala não, Jesus. Poxa, cadê aquele colinho? Cadê? João se coloca no seu ombro. Agora comigo você manda eu voltar e ajudar meus irmãos que estão lá no meio do mar, lá. Jesus não tratou Pedro igual a João. Jesus não tratou. O tratamento foi completamente diferente. Mas Jesus deu a mesma comida para os dois. E você vê que João tem um comportamento completamente diferente também do que Pedro. Então eu imagino que cada um recebe aquilo que merece. Não adianta querer tratar um com reloginho com martelinho de relojoeiro quando o cara precisa da marreta da sexta-feira. Não adianta. E o Senhor, Ele sabe ponderar isso na vida de quem é líder da igreja. O Senhor, Ele sabe usar cada líder, cada lição, cada ensinamento, da forma que te atinge, da forma que me atinge, para que venhamos ter um choque de realidade e entendermos que a obra não é minha. O céu não é meu. Eu não me auto-chamei. E eu sou servo de Deus. Quando você fala que é servo de Deus, tem que se submeter àquilo que a palavra de Deus diz. Quando Jesus foi ser batizado, eu fui pesquisar. Porque muitos falam que Jesus instituiu o batismo. Mas não, se ele foi batizado com João. Agora, quem que ensinou João a batizar? Foi os assênios, foi os beduínos. Porque o batismo, Jesus não lava o pé dos discípulos, Moisés também lavou o pé de Arão e dos seus filhos. Porque o momento de você lavar os pés e as mãos era purificação. Depois Moisés lá ainda ensinava sobre o processo de submersão nas águas. Se os irmãos forem ler, de fato, igual eu li em Êxodo capítulo 40, 30 e 32, tem falando sobre esse processo. E João aprendeu do que vem lá de trás. E quando você se batiza, quando ele batiza Jesus, ele não fala igual eu e você falamos. Não, eu prometo diante da igreja, seguir aquilo, sei lá o que lá. Prometo, não. Jesus não faz essa promessa. Porque Jesus já era a promessa. Agora nós um dia se batizamos e falamos que não iríamos fazer nada de errado, prometemos que iríamos cumprir, fizemos promessa diante de Deus e da igreja, e nós conseguimos cumprir, nem diante dos homens, quanto mais diante de Deus. Aí Jesus ele fala aqui, ó, o mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que, não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Eu acredito que o grande segredo do mestre, do líder, de quem quer que seja, é saber reconhecer que o outro vai ter uma falha e que ele tem que ajudar o outro naquela falha porque ele também tem uma falha. Que ele tem que ajudar o outro porque um é o quebra-cabeça do outro. Não existe discípulo se não tiver discipulados. E não existe discipulado se não tiver um discípulo. Uma coisa depende da outra. O que adianta você ser um professor e não ter aluno? Ou você ser um aluno e não ter um professor? E o nosso professor é Jesus Cristo. O grande problema da atualidade é que nós olhamos para o homem, olhamos para a cor da camisa que o irmão está vestindo, olhamos se é um jacarezinho ou se não é, olhamos, aquele irmão. Nós não temos que olhar isso, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Qualquer desculpa que você tiver, ou que eu tiver, fala aquilo que o pastor sempre me ensinou. E se você fosse Jesus, o que você faria? Eu teria que virar o meu outro lado para bater na minha outra face, né?
E se você fosse Jesus, o que você faria? Ah, eu teria que deixar eles me crucificarem, né? E se fosse Jesus, o que você faria? Eu teria que deixar receber açoites, chicotadas, deslacerar minha carne toda, né? E se fosse Jesus, o que você faria? Ah, eu teria que ouvir que eu sou um demônio. Teria que ouvir que eu opero milagre em nome do diabo. Você está entendendo? É difícil nós aceitarmos isso. É difícil aceitarmos uma correção. É difícil, porque o nosso temperamento não deixa, ainda mais quem tem um temperamento mais elevado. Tem gente que ainda consegue ouvir e ficar quieto, tem gente que já é explosivo, tem gente que nem abriu a boca já deu problema. Então, Jesus nos ensina, aqui o comentarista vem falando, que Jesus modificou a personalidade dos discípulos dele, para que eles pudessem morrer a fio de espada pelo nome de Jesus. Você já imaginou isso? Eles tinham tanta convicção naquilo que eles faziam, que eles falavam assim, pode me arrastar pelas ruas de Alexandria, amarrado num cavalo, com o rosto para baixo, em pedra de paralelepípedo, que eu não nego o nome de Jesus. Você já imaginou isso? Jesus entrou tanto na personalidade deles. A gente fala de caráter cristão e coloca caráter cristão. Não, porque se a Bíblia fala que não pode comer carne de porco, eu não vou comer. Se a Bíblia... Não é nem o mínimo isso, irmãos. É muito mais do que isso. O caráter cristão, de fato, os discípulos tiveram. Nós, alguns de nós, podemos até ter, mas temos que melhorar bastante. Bastante. Porque nenhum de nós ainda manchamos as nossas vestes de sangue pelo amor do Evangelho. Pelo contrário, nós abandonamos o nosso trabalho do Evangelho, nós abandonamos aquilo que é primordial, porque Jesus veio, a primordial coisa para Jesus não foi vir para pregar, Jesus não veio como um grande pregador, Jesus não veio como um grande médico, Jesus não veio como um grande rei, Jesus veio como um grande evangelista, Jesus veio como um grande homem que precisava de chamar outras vidas para o reino. E Jesus começa pregando o reino de Deus, igual João Batista pregava, depois ele se apresenta como Messias, ele começa a pregar, e aí nós falamos o evangelho agora da graça, o evangelho do perdão, o evangelho desse tipo de coisa. Finalizando aqui, Jesus exerceu sua liderança preparando os seus representantes por meio do discipulado. Essa igreja está envolvida com a formação. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Esta igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas? Depois nós falamos assim, ó. Se seguir o modelo do discipulado de Jesus, seguir o modelo do discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão e da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. E aí, finalizando aqui, ele fala do último tópico, do terceiro subtópico, o líder discipulador. A semelhança de Jesus, que tem uma crase aqui, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo seu discipulado. O modelo deixado por Jesus o modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros. Honra e aceita o próximo. Instrui os outros. É compassiva e pronta a perdoar. E encoraja os outros. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles. É o que Paulo fala, eu me gastarei, me deixarei se gastar de bom grado. Ele usa Paulo não foi forçado a nada, ele fala de bom grado, eu me gastarei, me deixarei se gastar, até que Cristo seja gerado em vós, porque Paulo já tinha aprendido do próprio Cristo, então o Cristo já tinha gerado na vida dele. Agora eu te pergunto, você está disposto a padecer pela vida de alguém? Você está disposto a se martirizar, não de forma física, pela vida de alguém? Você está disposto a de verdade mesmo se entregar a Cristo e não pensar em marido, filho, esposa, emprego, e de fato servir ao Senhor, conforme o pastor tem ensinado, que essas coisas são acessórios para o nosso bem-estar terreno,
e você se focar e eu me focar naquilo que de fato é importante para o reino de Deus? Você está preparado para viver esse momento? Eu entendo que a nossa igreja está passando por um momento excepcional e que logo mais um grande período de avivamento ele há de vir. Mas antes do avivamento de todas as outras histórias da Bíblia, foram grandes lutas e diversidades. Antes de o Abacuque falar que ainda que não pudesse ter nada, ele tinha certeza de que o Senhor iria realizar uma grande obra, um grande avivamento. Então, meus irmãos, se você está passando por uma dificuldade ministerial, uma dificuldade espiritual, uma dificuldade pessoal, seus pensamentos dentro do reino de Deus não se encaixam mais como antes, você não tem mais aquele vigor como você tinha antes, você não tem mais aquela disposição para Deus como você tinha antes, meu irmão, tudo isso o Senhor ele até aceita, mas Ele não aceita que nós venhamos ficar ali parados, estagnados, prevaricando. Se nós temos essa fraqueza, nesta manhã o Senhor nos concede a oportunidade de mudar esse tipo de pensamento que nós temos, de mudar o nosso comportamento. Não é mediante ao pastor Delci pode morrer amanhã, pode vir pastor Tayon pode morrer, pode vir pastor Gesiel, pode vir pastor Eduardo, pode vir você, pode vir qualquer um outro, pode vir quem for. Se o seu comportamento diante do reino de Deus não for um comportamento elevado, meu irmão, você vai ter um sério problema na sua vida espiritual e ministerial, e com um sério risco de perder a salvação. Essa é a palavra do Senhor para esta manhã. E aí nós temos aqui, ó, além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, e nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho para a vida inteira. Então aquele pastor, que é o pastor presidente, ele já sabe que ele vai ter que morrer, seu último dia da terra vai morrer, tendo que ensinar a ovelha o caminho certo. Mesmo ela quebrando a perna, ele vai ter que ir lá com o cajado, buscar ela. É um trabalho árduo, meu irmão. Quem escolheu ser obreiro da casa do Senhor tem que saber, tem que se conscientizar que é um trabalho árduo. É muito fácil viver na sombra de um líder, é muito fácil viver na sombra ali da aboboreira, mas quando a aboboreira morre e a cabeça começa a queimar no sol, aí nós vemos a real importância de realmente ser um servo do Senhor ou não. Aos pastores que aqui estamos, nós um dia, se Deus o permitir, pela graça do Senhor, nós seremos pastores presidentes, e que venhamos ter obreiros melhor do que nós somos ao nosso auxílio, porque senão nós estamos ferrados. Porque se nós não conseguimos auxiliar o nosso líder em umas coisas que são simples, imagina se Deus permitir que nós venhamos colher aquilo que nós plantamos. Esse é o grande problema. Você já imaginou? Finalizando essa palavra, e aí nós temos aqui, ó, nem poucos meses, Jesus dedicou todo o tempo que teve para treinar e preparar os seus discípulos, e prometeu que ao deixá-los enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam. Amém? Então, meus irmãos, nesta manhã nós estudamos aqui, nós vamos para o nosso fechamento da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que essa lição tenha falado com você, porque falou comigo. Eu não preparei essas palavras, preparei outras palavras, mas o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração, sabe das minhas e das suas falhas, sabe do que nós precisamos aprender ou não, e realmente é o momento de despertarmos, porque as coisas não estão fáceis, os dias não são mais os mesmos, e a nossa fé, se deixar, ela vai diminuindo a cada dia mais. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo de novo para cada um de nós que aqui estamos. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Esteve presente conosco o pastor Aldécio. Como diz, os moradores dos bairros como nós, é cria daqui, e conseguiu desempenhar um grande papel, e hoje é pastor presidente. Que nós que somos pastores auxiliares, obreiros, venhamos ter a graça de Deus de um dia também poder conduzir a nossa igreja, que Deus possa dar força e vigor para cada um de nós, porque Deus falou que os discípulos seriam preparados para saírem de 2 em 2 e ir por aí.
Título da lição: o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Texto principal: chamando o Senhor Deus poder sobre os espíritos para os expulsarem para fora da comunidade todo mal. Mateus 10. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ouvir os adolescentes, então? Saudamos a igreja. Com a paz do Senhor. Título da lição. Assinando meu primeiro contrato. Textual. Se alguém beijou o menino, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a minha, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. E adorar é o Cristo,
Vamos lá, irmão. Na limpeza do templo hoje está o pastor Gesiel, a pastora Brunella, evangelista Danilo, Riquelme e irmã Daniela. O café da manhã é a parte sólida, quem vai trazer é a pastora Brunella, o Diácono Mohan, ele foi embora, mas ele já sabe disso, o pastor Gesiel e a Lia. E o líquido, a diaconisa Alana, a diaconisa Tâmila e o presbítero dele vão trazer o café. Irmão, o pastor Eduardo está passando mal, está doente, está doente, se matou, diz o dia que ele está melhorando um pouco agora. E se ele não está aqui, porque realmente ele não está bem. Eu gostaria até de pedir alguns obreiros, finalizando aqui, tá? Para dar uma visitinha para ele, o Alexandre vai ver se ele está aqui embaixo, né? Ele foi lá em cima, acendeu o fone para a irmã Alessandra. Aí não sei se ele ficou, se ele desceu. Se ele estiver aqui embaixo, vamos dar um pulinho ali, fazer uma visitinha. Né? É o nosso parceiro, é companheiro, chega primeiro na igreja à noite, também na escola dominical, ajuda em tudo. E a gente precisa fazer essa visita, tá? E também, assim, mas manter também nas orações. Eu sei que os irmãos estão orando pela vida dele, né? E o Senhor com certeza irá recompensar a cada um, tá bom? Quero só pedir um favor aos irmãos que ajudam com o café da manhã. Não tem um segundo horário específico do café da manhã. Quem vai fazer a doação, por gentileza, chega 15 a 10 minutos antes. Porque às vezes a pessoa chega e até parou de estar com a escola dominical. Vai que a gente, no segundo momento, se sobrar, né? Então, se sobrar. Então, foca sempre no primeiro momento, que começa às 8 horas, para não ter atraso. E os obreiros da casa do Senhor, em nome de Jesus, tentem chegar no máximo até 8h10. Porque 8 horas a gente começa o café da manhã, mas a hora do pastor é 8h10 parar para iniciar a escola bíblica dominical, certo? Então, certa escola bíblica começar então 8h15, tá? Aí vamos tentar ajustar, que vai iniciar a EDB, né? E depois o professor que vai ministrar. Vamos ajustar essas coisas, porque domingo passado nós aprendemos sobre isso, nós aprendemos sobre com o nosso pastor, que nós temos que fazer a coisa bem feita para o Senhor. Agora, copiando a liderança de Jesus, tem convicção que Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum. O dia que ele chegou atrasado foi lá em Lázaro, mas tinha um objetivo. Mas no caminho ele foi fazendo a obra. Mas ele chegou lá em Lázaro atrasado porque ele tinha um objetivo de ressuscitá-lo por 4 dias e não com um dia ou com meia hora de novo, né? Então vamos nos organizar para dar o melhor de nós para Deus nesse ano, porque tem muitas bênçãos de Deus para nossas vidas também, amém? Quase dos cordeirinhos, 9 matriculados, 9 presentes, 2 visitantes, 75 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 4 matriculados, 2 visitantes, total de assistência, 6, R$2 de oferta. Classe dos adolescentes, 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, 1 visitante, 11,55 de oferta. Classe do jovem, dos adultos, 30 matriculados, 25 presentes, 5 ausentes, 6 visitantes, total de assistência 31, 12,50 de oferta. Total geral de frequência 55 pessoas, total geral de oferta R$26,80. Amém? Irmãos, conforme foi dito na reunião da diretoria e também na reunião da mocidade, as irmãs optaram por realizar trabalhos de evangelismo. O pastor convocou no domingo passado toda a mocidade para que pudesse vir. Tem 4 irmãos para fazer esse trabalho de evangelismo. Então, assim, se os líderes, a Cristal, mas todos se responsabilizaram por estar fazendo esse trabalho, venha fazer esse trabalho de evangelismo. É para a sua saúde espiritual, é para a melhoria da igreja. Olha a escola dominical, repleta de pessoas. É bastante gratificante ver a nossa igreja cheia. Então vamos trabalhar. Sei que 3 horas é um sol escaldante, sei que pode acontecer vários fatores, mas vamos lutar para estarmos aqui às 15 horas para realizar esse trabalho de evangelismo, porque eu tenho certeza que Deus tem bênçãos maravilhosas para realizar nas nossas vidas. Às 15 horas tem um trabalho de evangelismo e às 19 horas temos o culto público. Vamos nos colocar de pé neste momento, vamos agradecer a Deus. Convido o pastor Gesiel para fazer essa oração e nos despedir com a bênção apostólica.
Jesus a todos. Bendito Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos com a Tua palavra, que possa continuar abençoando a nossa igreja, o nosso altar, as demais classes também, a crescermos na graça, no conhecimento da Tua palavra, a vivermos, a praticarmos, Deus, tudo aquilo que aprendemos de Ti. Conceda-nos um dia abençoado e agradável diante do Senhor. E o Senhor nos permitindo, na noite de hoje, ainda estaremos aqui para adorar e exaltar o Teu santo nome. É o que oramos, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja por cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. Mas o Pai que Ele